a cada dia pior. Esse é o relato de qualquer torcedor do futebol cearense que acompanha os jogos, tanto de Fortaleza como do Ceará, na Arena Castelão. A cada jogo, a cada partida, o gramado está em pior condição. A cada jogo, a cada partida, as críticas aumentam nacionalmente, até internacionalmente, as pessoas observando a qualidade do principal gramado do futebol cearense. O que fazer com relação a isso? Tem como reformar? Tem como corrigir? Adianta fazer uma maquiagem? É para ir urgentemente para o PV? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Vou tentar trazer os pontos negativos e os pontos positivos para uma troca de estádio nesse momento, nesse andar da carruagem, sobretudo pensando no Fortaleza Esporte Clube. Lembra você que esse vídeo é oferecido em nome da 1xBet. A 1xBet é uma das casas de apostas mais importantes do Brasil e do mundo. Tá? Se você não conhece ainda a 1xBet, aqui na descrição do vídeo tem um link, tá? Clica lá nele ou então simplesmente aponta a câmera do teu celular aqui para esse QR Code. Lá você vai ver as modalidades, as competições, as odds de cada jogo, inclusive compare com outros sites para você ver qual fica melhor no seu bolso. Quiser se cadastrar? Usa aqui esse código promocional Glória e Tradição, sem acento, sem cedilha, e com ele você vai receber em bônus até R$ 1.200, de acordo com o seu primeiro depósito. Fez um primeiro depósito de até 1.200, recebe mais 1.200 de bônus para fazer as suas apostas livremente, ok? Vou soltar a vinheta e depois vou chamar você para debater comigo essa questão. PV ou Castelão? Bom, temos alguns pontos aí complexos, tá? Alguns pontos que seriam negativos para uma eventual troca, todos eles estão muito ligados a uma parte mais comercial, né? Primeiro você tem uma questão óbvia, que é uma questão contratual. Hoje, tanto o Fortaleza como o próprio Ceará tem ali mais ou menos 45 mil sócios cada um, tá? E grande parte desses sócios tem direito à gratuidade nos jogos. Então, a gente sabe que existe uma cultura de apoiar a idade nas partidas. Então, se você vai para uma praça que tem menos de 20 mil pessoas de capacidade, você gera um problema contratual aí considerável, né? Então, tem a cultura dos sócios, tem os contratos já estabelecidos e tem a própria capacidade de arrecadação, né? Você vê que tem grandes partidas, quando o Fortaleza joga um Clássico Rei, ou quando vai pegar um jogo eliminatório de uma Copa, ou uma grande partida de Série A, ou da Libertadores, é uma grande possibilidade de arrecadação num estádio que cabe 60 mil pessoas como o Castelão. Então, abrir mão disso tudo é arriscar-se do ponto de vista comercial. Você pode ter, inclusive, uma debandada de sócios. Tá? Eu não sei até que ponto os sócios pactuariam com os clubes. Olha, a gente não vai cancelar porque entendemos que é uma situação emergencial. Eu acho que esses são os principais pontos negativos, digamos assim. Agora, todos os outros fatores positivos, eles dizem respeito a questões que não são simplesmente mercantis, que não dizem respeito apenas ao dinheiro. São questões desportivas. Eu acho que a principal delas é a preservação da integridade física dos jogadores, né? O número de lesões musculares que tem ocorrido no futebol cearense esse ano é algo gigante. Fortaleza até bem menos, tá? Mas no nosso rival no Ceará, o número de lesões esse ano é absurdo. Tá? E isso, sem sombra de dúvidas, tem um efeito muito grande do gramado do Castelão. É um gramado muito desgastado, um gramado muito pesado, esburacado. Graças a Deus ninguém teve uma lesão mais grave, né? Uma lesão de cruzamento, joelho, enfim. Até o momento isso não aconteceu, mas muitas lesões. Os jogos no Castelão são jogos muito mais desgastantes. Sobretudo porque, quando nós jogamos no Castelão, nós jogamos como mandante. Geralmente os mandantes têm ali uma obrigação técnica de tomar a iniciativa dos jogos. Então, para a gente também é mais difícil, porque a bola não rola, o jogo não flui, os passes são truncados, não tem jogo. Simplesmente não tem jogo do ponto de vista técnico.
você tem uma ideia, o Anderson Azevedo e o Danilo Queiroz, lá do Futebolês, eles foram até o gramado do Castelão no dia do Clássico Rei, e o Anderson trouxe um relato de que há lodo no gramado, lodo no piso do futebol, tá? Por isso explica-se, inclusive, a quantidade de jogadores que escorregam no Castelão nas partidas, né? Fora a drenagem, que é horrível, tem chovido muito em Fortaleza, não dá vazão, o estádio está sempre alagado quando chove. Então, assim, são problemas muito difíceis. Diminui a nossa capacidade de jogo, aumenta o risco de lesões, o espetáculo fica mais feio, né? Às vezes você faz grandes partidas aqui e os comentários que são repercutidos Brasil afora são sobre as condições do gramado da Arena Castelão. No PV, eu acho que você pode ter, além de reparar tudo isso, né? O gramado do PV não é perfeito, tá? Mas o gramado do PV é muito melhor. Então, você tem, além de tudo isso, né, de ter um campo melhor, de facilitar o jogo, é um campo das mesmas dimensões, inclusive, da Arena Castelão, eu acho que você pode ter um fato novo, tá? No momento em que o Fortaleza está na tabela, mandar algumas partidas no PV pode ser um fato novo, né? Tem uma atmosfera diferente, o torcedor está ali mais próximo, tem mais aquele clima de caldeirão. Isso pode ser importante, de repente, para um recomeço, para uma retomada do Fortaleza na Série A. Óbvio que nada disso é garantido e o PV não vai servir para tudo. Inclusive, por exemplo, minha posição. Eu acho que não tem como interditar o estádio. Porque para resolver o problema de verdade, você tem que tirar todo o gramado, reformar o solo e plantar uma nova grama. Aí são 3, 4 ou até 5 meses, como o governo do estado tentou fazer no começo do ano, mas os clubes não toparam, porque também não tinha o PV no começo do ano. Agora já tem. Eu acho que não dá para fazer isso. O que é que eu defendo? Jogos da Série A, sobretudo esses jogos que não tem um grande apelo comercial, não tem um adversário que vai ter uma torcida visitante muito grande, como, por exemplo, agora, né? Agora não vai dar tempo, mas só para dar um exemplo. Goiás, América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, são clubes que você consegue mandar jogos no Presidente Vargas. Mandaria esses jogos lá, tá? E segurava o Castelão. Segurava o Castelão para quê? Para fazer um trabalho emergencial na grama, pensando em jogos que não tem outro lugar para fazer. Por exemplo, Fortaleza e Estudiantes. Esse jogo não pode ser no PV. Esse jogo tem que ser no Castelão, mas tem que ser num gramado melhor do que ele é hoje. Ceará e The Strongest, mesma coisa, similar. Tá? Não é a mesma coisa porque a Libertadores é bem maior que a Sul-Americana. Tem que ser lá no Castelão também. Clássico Rei na Copa do Brasil. Não tem outro lugar. É jogo para a Arena Castelão. Então, segura esses jogos menores na Série A, dá um descanso para o gramado. O governo do estado tem que investir pesado em tecnologia para fazer reparos emergenciais na arena. Faz isso até o final do ano. As Copas e os grandes jogos no Castelão, os jogos de médio ou pequeno porte, todos no estádio Presidente Vargas. Chegou em novembro, pausa da Copa, aí sim. Arranca tudo, faz de novo, recomeça, compra grama boa, faz tudo certinho. E aí usa, se entrar 2023 até março, abril, não tem problema, o importante é entregar para as finais de estadual, Copa do Nordeste e já para a Série A, tá? Agora, detalhe importante, essa decisão não tem como partir dos clubes, tá? Justamente pelos primeiros motivos. Eu acho muito difícil mesmo, que Fortaleza e Ceará decidam por si só encarar essa questão contratual com os sócios. Eu acho que essa decisão tem que partir do governo do estado do Ceará. O governo, inclusive, que está se queimando com isso. Porque todo mundo pergunta, cadê o governo? Por que não cuida do estádio? Então, é hora do governo também se preservar. Faz o que eu estou dizendo aí, eu acho que é uma boa ideia. E aí, em novembro, quando chegar a Copa do Mundo, faz uma reforma estrutural de verdade, ok? Agora é o seguinte, eu quero saber o que você pensa sobre essa questão do gramado no Castelão, tá? Deixa aí nos comentários a sua opinião, fala o que deve ser feito, tem que manter lá, tem que ir para o PV, todo mundo que se vire, o que você faria se você pudesse decidir essa questão. Queria pedir também que se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se não gostou, deixa o dislike e se inscreva aqui no Glória e Tradição. Um abraço para você